aos encarnados e desencarnados, né? E agradecendo a Jesus pela oportunidade, pedindo a Ele que nos ilumine e que nós possamos ter uma boa conversa sobre a cura, né? A cura nas nossas mãos e ver o que é possível fazer por nós e pelos outros também, né? Então vamos ficar o mais à vontade possível, podemos participar, né? Devemos participar, tá? Sem restrição, e que Jesus esteja com todos nós. Nós achamos uma mensagem, aliás, esse livro tem um título interessante, né? A Cura Real, que é do aquele menino lá, o Ellerson, ele é o médium, né? E o espírito é o Fritz Chain. E tem uma mensagem que eu achei muito interessante, que quando colocou mãos, eu enfatizei muito a questão das mãos, né? Nesse trabalho da cura, e ele fala exatamente que tem um título que chama Mãos Hábeis. Ele diz assim: diversas são as experiências pelas quais os indivíduos passam no transcorrer de suas existências. No binômio saúde-doença, não poderia ser diferente. As mutilações, as deformidades congênitas ou ainda as marcas indeléveis no organismo físico acontecem como meios de aprendizado e crescimento para aqueles que as possuem. O indivíduo pode aprender com tudo na vida e de toda experiência retirar algo salutar, como também pode revoltar-se, recebendo dela maiores infortúnios. Não se trata de adotar postura de comodismo ou de ociosidade, mas de resignação, por saber que cada um recebe segundo as suas obras. A mão é recurso valioso de trabalho de que a criatura humana dispõe. É por meio dela que o indivíduo realiza todas as atividades diárias, familiares, sociais, laborais. O tato é um dos 5 sentidos da criatura humana e a mão é o instrumento precioso pelo qual esse sentido pode se manifestar. É pelas mãos que a criança descobre o mundo. É pelas mãos que se dá a troca de carinhos e afagos. É pelas mãos que tomas a charrua e segues em frente, direcionando os teus passos. Há mãos de trabalho, mas há também mãos de destruição. Existem mãos que instalam a caridade em sua expressão pura e verdadeira, e mãos que roubam, furtam, retirando o que não lhes pertence. Existem mãos de afago e mãos de violência. Cada um utilizará suas mãos de maneira mais positiva para que possa torná-las mãos hábeis e principalmente úteis. Valorize o teu instrumento, teu corpo físico perfeito, lembrando que o Evangelho traz a figura de um indivíduo cuja mão era mirrável. Este homem, ao se deparar com o Mestre, sem nada dizer, porque Jesus a todos conhece, ouve do meigo Rabi que ele estendesse as mãos, restituindo-lhe assim a saúde. A cura se deu então, mas é preciso trabalhar interiormente para que a cura real aconteça. A cura real reside em sabermos utilizar bem as mãos, meditando e orando, saindo do automatismo para agirmos racionalmente e mais tarde expressarmos também os sentimentos. Busca, pois, aproveitar as oportunidades de trabalho que chegam à tua porta. Deixa que as tuas mãos sirvam e trabalha constantemente. Então essa é uma das mensagens do livro A Cura Real, ditado pelo Espírito Chain ao Ellerson Santos. Todo mundo conhece o Ellerson, né? Bom, eu achei interessante que essa questão da cura real, porque a gente tem conversado, tem trabalhado muito a questão da cura.
especialmente no nosso meio espírita, né? Há uma expectativa de cura e, às vezes, uma expectativa de cura milagrosa. Uma busca de cura externa. E nem sempre estamos oferecendo a possibilidade da cura interna. Então você se cura externamente, muda algumas coisas externamente, mas não muda o interior. Então eu entendo que eles chamam de cura real, né? É quando você muda por fora e introduz a essência da mudança externa, da cura externa, para que não se desenvolva mais a doença. Certo? E às vezes a gente chega na casa espírita, especialmente quando chega, né? As pessoas vêm, nós viemos para o espiritismo buscando alguma coisa, algum tipo de cura, né? Todos nós temos as nossas dores e às vezes chegamos buscando algum tipo de cura. Chegamos na expectativa de uma solução que, sem nem entender muito bem, esperamos que ela seja uma solução definitiva, quer dizer, aquela solução milagrosa, e nem sempre estamos preparados para oferecer algo da nossa parte. Então fica um ciclo, acaba criando um ciclo vicioso de uma expectativa de solução das nossas dificuldades e nem sempre disposto a oferecer alguma coisa da nossa parte, né? Que o que seria a cura real. Aí a gente fica, por exemplo, quando você fala de mãos e fala do trabalho que é feito no passe, por exemplo, nessa cura, através do magnetismo, usando as mãos para direcionar as energias, a gente criou uma certa dependência disso. Então, muitas pessoas não conseguem não tomar passe quando vem a reunião, por exemplo, né? Fica parecendo assim que há uma obrigação de receber o passe. Eu vou em muitas casas e às vezes você tem a nítida sensação de que as pessoas acham muito estranho. A hora que vem chamar para tomar o passe, a gente recusa. Porque o passe é para quem está realmente precisando. Não é para todo mundo, não precisa ser para todo mundo. Porque quando nós já estamos na casa, nós já estamos sendo atendidos. E a cura real, ela é espiritual. Não é a física. E ela não depende de ficar recebendo passe toda vez que vai. Né? Então, ainda há uma dificuldade nesse sentido. Então, por um lado, tem essa dependência do passe. E por outro lado, tem a necessidade real. E aí entra o trabalho que nós podemos fazer de oferecer ajuda às pessoas que vêm buscar. E aí realmente por necessidade. Certo? Então são duas situações. A posição que eu acho que a gente devia escolher e trabalhar é exatamente a questão de em que posição nós estamos, por exemplo. Essa é uma reflexão que eu queria que a gente fizesse. Em que posição eu estou? Eu já estou na posição daquele que vai oferecer alguma coisa? Que vai usar as mãos para oferecer algo de si mesmo? Ou ainda estou na posição muito mais de receber? É preciso a gente decidir isso, definir isso. Qual que é a minha posição? Qual que parece mais adequado? Eu ir buscar ajuda inicialmente, entender com a doutrina que assim que eu recebo ajuda e me reorganizo, me reequilibro, eu preciso começar a oferecer, ou a gente vai ficar adiando, né? E aí fica adiando, esperando, na expectativa de estar sempre recebendo algum reforço, alguma ajuda, porque os problemas não param. As dificuldades que a gente vivia antes de vir buscar a solução para elas, elas vão renovando, vão acontecendo outras coisas, porque a vida aqui está cheia, é um processo de aprendizado, de renovação, de transformação, de cura constante. Assim que chega, a gente começa a entender que a cura passa a ser o resultado do nosso trabalho e não do trabalho dos outros para nós.
Então, o ideal é que a gente comece o mais rápido possível a oferecer alguma coisa, a fazer alguma coisa, a devolver alguma coisa. Viemos buscar ajuda, recebemos ajuda, tinha quem nos ajudasse. É preciso entrar na equipe dos que ajudam para ajudar. E aí, ajudando, nós nos ajudamos, certo? Para fazer isso, a gente passa por uma preparação. Simples até uma preparação, um aprendizado, um mínimo entendimento dessa realidade da cura, do trabalho, do que nós podemos oferecer em termos de vibração, né, de energia nossa mesmo, somado com a dos espíritos. Aí a gente vai passar a oferecer e entramos no grupo daqueles que estão realmente fazendo alguma coisa, praticando a caridade, que na proposta do próprio Espiritismo, do Evangelho, né, fora dela não há salvação. Então a caridade é a oportunidade que nós temos de construir a nossa salvação dos nossos erros passados. Simples assim, né? Bom, eu peguei um texto do Evangelho que diz o seguinte: o pastorinho chama de os dogmas humanos. Tem a ver mesmo. Eu não peguei o texto todo, não. Mateus capítulo 15, ele vai de 1 a 11, depois continua até o 20. Eu peguei só a partir do 10, que diz assim: e tendo Jesus chamado a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. Porque tinha uma discussão lá sobre essas questões de lavar as mãos, de não lavar as mãos, né? Da sujeira externa. Ele fala assim: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. Aí ele continua na outra parte e diz assim: aproximando-se então seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo o ensino, se escandalizaram? Mas ele respondendo disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será erradicada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. E se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Respondendo, disse Pedro: explica-nos esta parábola. E Jesus então disse: também vós ainda não entendeis? Não sabeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e é lançado no sanitário? Mas tudo o que sai da boca vem do coração. E isto contamina o homem, porque do coração vêm pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, calúnias. São estas coisas que contaminam o homem. Comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Aí a gente vai refletir sobre isso, né? Especialmente sobre essa parte aqui, ó. Do coração, é o versículo 19. Do coração vem pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, calúnias. Ou seja, do coração, da mente, vem todos os nossos defeitos. Então, todas as nossas manifestações que vêm do nosso interior, que são resultado dos nossos pensamentos, é que vão gerar grandes situações, grandes conflitos e grandes doenças para serem solucionadas no futuro. Então, de onde surgiram as doenças que nós vivemos hoje? Elas são o resultado das nossas atitudes, das nossas ações. De onde vieram essas ações? Elas vieram da nossa intimidade, certo? Então, eu faço e falo aquilo que eu pensei. Então, isso foi desenvolvido na minha intimidade, eu externei isso em ação,
E essas ações externadas geraram as dificuldades que eu estou sentindo hoje na pele em forma de enfermidades e doenças. Certo? Então esse é o princípio que ele falou. Aí a gente fala, então Jesus dá a dica de que as nossas enfermidades são geradas dentro de nós ou a partir de nós. Certo? Então, a partir daí, nós temos que buscar as soluções. Descobrimos a origem das dificuldades, estão em nós. O que nós precisamos trabalhar, então? Para atingir essa questão aqui da cura real, nós temos que trabalhar o nosso interior, fazer uma renovação no nosso interior. É a reforma íntima. Mudar os comportamentos, mudar os pensamentos, transformar todas as ideias que possam ser negativas em positivas. Para que as ideias positivas, colocá-las em prática, elas não gerem consequências ruins para o futuro que cheguem para nós em forma de enfermidade. Certo? Então, a principal necessidade nossa, então, não é exatamente de soluções externas, é de soluções internas. A principal necessidade da casa espírita, do centro espírita, do espiritismo, do cristianismo, não é buscar ou oferecer soluções exteriores, é oferecer soluções de renovação interior. Então daí vem a necessidade do entendimento do Evangelho de uma forma que ele possa ser interiorizado, para que se exteriorize de forma positiva, saudável, resolvendo as nossas próprias dificuldades, ajudando a solucionar as dificuldades dos outros. Mas é preciso a gente colocar em mente a necessidade real de vivenciar, de aprender o Evangelho e vivenciar. E não de criar soluções paliativas, sempre remédio, né? Você não cura o problema, você só remedeia, né? Porque a cura é o entendimento. A maior necessidade, então, do movimento espírita é divulgar o conhecimento para que as pessoas se transformem definitivamente e não fiquem preocupados em receber ou não receber passe, por exemplo. Há um movimento assim, bem acentuado em alguns lugares, pelo menos, né, em geral, de trazer mais terapias alternativas para o espiritismo. E há uma resistência em relação a isso. Algumas casas estão resistindo, outras não. Ninguém tem que condenar, nem agredir, nem cada casa tem autonomia para fazer o que quer, o que acha melhor. Mas o espiritismo em geral, especialmente aqui no Brasil, né, nós adotamos o passe. O passe não é vamos dizer assim, uma construção ou uma criação espírita. No espiritismo, na doutrina, na codificação, não tem passe. Ele explica sobre a cura, mas ele não fala sobre como aplicar isso para fazer alguma coisa. Ele só explica. Como isso aí coincidiu com o magnetismo, que o Hahnemann, por exemplo, lá na homeopatia, ele sugeriu que os homeopatas utilizassem de um método de energização para auxiliar no tratamento homeopático. Os homeopatas que chegaram no Brasil, que depois se tornaram espíritas, que chegaram um pouco antes do espiritismo, inclusive, né? E aí, depois eles juntaram tudo, iniciaram o passe, que era uma forma utilizada por eles para ajudar no tratamento homeopático. Quando começaram a estudar o espiritismo, implantaram, junto com o espiritismo, o passe, e o passe envolvia passar as mãos, né? O nome vem disso aí, né? Quer dizer, você faz um movimento como se fosse passar as mãos. Então virou o passe foi adotado, foi bem aceito e ficou. O que a gente vê então é que não há muita necessidade de outras terapias que são, a maioria delas agora, profissionalizadas. Então qual seria o que parece o ideal? Aqui, na Casa Espírita,
nós vamos trabalhar a questão espiritual. O conhecimento da doutrina do Evangelho para resolver as nossas questões íntimas, através da transformação, da reforma íntima, né? Formar de novo a nossa intimidade. Ficaria muito claro, embora claro que haja uma série de outros conflitos, mas ficaria muito claro se a gente conseguisse separar bem as coisas. Você está doente fisicamente? Procura um médico, um profissional da área específica, ou um tratamento da área específica lá, que vai ser mais paliativo, vai ser mais, por um lado, mais ou menos espiritualizado. Nas doutrinas, procuraríamos o conhecimento espiritual. E isso, inclusive, evitaria a concorrência com a medicina, o curandeirismo, que inclusive é crime, não é? Então, o passe não é considerado assim, embora a medicina já comece a adotar, já começaram a admitir essa possibilidade, né? Já começaram a estudar e provavelmente muito breve eles vão começar a implicar, né? Embora seja feito gratuitamente nas casas espíritas. As outras terapias não, muitas delas são feitas por profissionais e cobram, né? Então pode de repente começar os conflitos. Mas o que nós precisamos entender é que a cura real, a cura verdadeira, é a nossa cura interior, é a nossa transformação, é o conhecimento do Evangelho, é a vivência do Evangelho, é o entendimento da necessidade que nós temos da enfermidade até o momento em que ela vai ser curada naturalmente, usando os meios normais, os meios naturais, sem pressa, sem expectativa de milagre, sem revolta, não é? Sem sofrimentos, daqueles sofrimentos exagerados às vezes, né? Sem aquelas coisas que a pessoa começa até a revoltar contra Deus porque está sentindo isso ou aquilo. É buscar um entendimento da necessidade de conviver bem. No Evangelho segundo o Espiritismo fala de o bem e o mal sofrer. É aprender a conviver bem com a dificuldade, seja ela qual for. É entender que ela tem um tempo. E esse tempo é o necessário para que a gente consiga buscar o reajuste interior, o espiritual. A gente estava vendo a cura da mulher que tinha a hemorragia, né? A hemorroíça. A cura dela tem uma série de lições para nós no dia a dia. Por quê? Ela era uma pessoa, não vamos entender nos detalhes da interpretação, mas só as lições principais nesse sentido para nós. Ela era uma pessoa que se encontrou doente, né? Com aquela hemorragia que nada curava. Aí ela buscou, no texto evangélico fala isso, ela buscou todos os recursos possíveis para a cura, para alcançar a cura, e não conseguiu. Você procurou médico, deve ter procurado os curandeiros, todas as soluções da época e nada resolvia. Quando se passaram 12 anos, que é um número simbólico, ela descobriu Jesus. Jesus já estava circulando pela região ali e ela ficou sabendo que ele fazia as curas. E ela entendeu que se ela procurasse Jesus e só tocasse nas vestes dele, ela se curaria. Então, depois de todo aquele esforço, toda aquela caminhada, toda aquela busca, usando todos os recursos possíveis, fazendo todo o esforço necessário e dando o tempo para que a doença fizesse o efeito que precisava fazer nela, porque os 12 anos, sendo um número simbólico, é um tempo que a gente precisa conviver com uma determinada situação ruim, para que essa situação nos ajude na transformação. E a cura vai acontecer a partir dessa transformação que nós fazemos, enquanto sofrendo a dificuldade. Por isso que vem a ideia do bem ou mal sofrer. Aí, bom, ela vai procurar. Quando ela vai procurar por Jesus,
ela vai encontrar uma série de barreiras. E uma delas, simbolizada pela multidão que cercava Jesus, a multidão, ela representa todas as dificuldades que nós temos que vencer para atingir o nosso objetivo espiritual. Então, para chegar no Cristo que está dormindo em nós, que está na nossa intimidade ainda desconhecido, para chegar nele, nós temos que vencer uma série de dificuldades representadas pela multidão, certo? Então, quais são as dificuldades? Algumas delas são o nosso apego às soluções externas, às soluções que vêm de fora e numa sensação de que eu não preciso fazer nada, porque a solução vai chegar, milagrosamente. Então, isso é um empecilho, isso faz parte da multidão. Então, uma série de outras dificuldades, porque as pessoas, nós em geral, achamos empecilho em muitas coisas. O mas é uma coisa danada. Você chega e fala da dificuldade que você está vivendo e logo em seguida, ou então você fala da solução e logo em seguida vê o mas eu não estou pronto para isso, eu não acredito nisso, eu acho que eu não tenho força para isso, eu acho que eu não mereço isso, eu acho que eu não dou conta. Então tudo isso às vezes vem depois de você fazer um relato, às vezes até positivo. O mas vem derrubando tudo, é a multidão, certo? É a dificuldade que a multidão representa, mas ela venceu tudo isso. Ela decidiu que ia buscar a solução da dificuldade dela e que a solução estava no Cristo, em Jesus. E foi. Venceu, se infiltrou no meio da multidão e fez o que ela acreditava que era possível fazer. Foi, tocou nas vestes de Jesus, por trás, recebeu imediatamente uma carga energética e sentiu a cura. E foi tão intenso que Jesus sentiu que tinha acontecido algo especial naquele momento. Tanto é que ele se vira e pergunta quem tinha tocado nele. E aí o Pedro, assim, muito delicadamente, né? O Pedro não responde, né? Mas como, como assim, né? Esse tanto de gente, essa multidão toda aqui, como a gente vai saber quem te tocou? Mas ele sabia que alguém tinha tocado de uma maneira especial e ela se apresentou para ele dizendo que realmente era ela que tinha tocado. E aí ele fala para ela, como ele falou para todos os outros, um pouquinho diferente para cada um, ele fala que a fé, a tua fé te curou. Ele não fala com ninguém que ele curou a pessoa. Ele fala que a cura foi o resultado da decisão da pessoa, da persistência daquela pessoa ao longo do tempo. O tempo está representado, está simbolizado nos 12 anos. O 12 é um número simbólico porque ele representa o final de um ciclo e o início de outro. Ele representa não necessariamente 12 anos. Ele representa o tempo necessário para a gente atingir um objetivo e, ao atingir, entrar em uma outra fase. Então, o 12, ele vai representar uma fase da nossa evolução, que pode ser 1 ano, 10 anos, uma existência inteira, 50 anos, é um tempo representado ali. Que tempo é esse? Eu preciso de uma encarnação inteira para resolver uma questão. Volta ao plano espiritual. Aí, ao voltar ao plano espiritual, eu inicio uma outra fase. Passo um tempo no plano espiritual, os meus 12 anos simbólicos lá, que pode ser 1 ano, 2, 10, 100, 1000 anos. Se prepara, volta ao plano físico de novo, reencarna. Novos desafios,
novas transformações, novas soluções. Mais o tempo. Quanto tempo vai ser necessário? 10 anos, 15 anos, 20, 50, 100 anos. Certo? Então, esse tempo é importante a gente entender que durante esse tempo estamos em aprendizado. E precisamos assimilar o aprendizado, porque ele faz parte da nossa cura, da nossa solução. Certo? Aí, bom, passamos pelo tempo, buscando a solução. A mulher vai e dá o exemplo, e dá a lição para nós. Deixa a lição registrada. Qual que é a lição? Perseverança, esforço, não desistir de jeito nenhum. E depois que você faz todo o esforço possível, passa por todas as fases do seu tratamento, você vai buscar o Cristo. Hoje ele está muito mais nas nossas mãos, né? Porque hoje o Evangelho está muito mais divulgado. Então o Cristo hoje não é um Jesus que está circulando por ali e curando pessoas. Hoje ele está para nós exposto nas diversas pregações do Evangelho. Então agora nós precisamos fazer essa parte, assimilar a presença do Cristo no Evangelho, entender a importância dessa presença e iniciar o nosso processo de transformação. Tá? Então isso é importante para nós neste momento ou a partir deste momento. Fazer o Cristo penetrar em nós, entendendo que Ele não vai fazer as coisas com a pressa que nós estamos. As coisas vão acontecer no tempo necessário para cada um. Certo? Se eu não perguntar, vocês não vão falar, né? Se eu perguntar, vocês vão? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Depois desse tempo todo que você está na casa, você não aprendeu. Não, mas hoje é diferente. Eu venho aqui e falo 50 minutos, né? Hoje é um tempo maior, né? Aqui, ó, a Lida falou uma coisa bem importante, é porque você fala com clareza, fica claro. Então, ninguém quer a nossa língua. Pô, mas eu nem sei a língua sua, vocês não falam, né? Mas a sintonia. A sintonia. Então tá bom. Tem uma obra aqui do Emmanuel, que na verdade nem é do Emmanuel, né? Esse livro aqui eu vi falando dele, né? Manual Prático do Espírito. Mas aqui ele reproduz aqui uns trechos de uma obra do Emmanuel que chama Leis de Amor. É um livrinho fininho, pequenininho, que eu cito muito também, Leis de Amor. Ele faz uma referência aqui às nossas dificuldades na doença, na família, na profissão. Eu vou falar só na doença, porque, em princípio, eu vou falar só das origens, tá? Citei um pouquinho o Evangelho, algumas soluções do Evangelho, né? Depois nós vamos entrar na parte da ação mesmo, da utilização das mãos, dos movimentos e tudo mais, tá? Então aqui ele vai falar da lei, né? A lei a cada causa nas doenças e procure nas páginas diante o seu efeito correspondente no item de igual número. Então ele vai falar da causa e do efeito. Ou seja, o que gerou uma determinada doença? O que gera uma determinada dificuldade? Porque quando eu descubro qual é a dificuldade, o que eu fiz, eu vou saber qual vai ser o efeito. Quando eu sei o efeito, que eu estou sentindo o efeito, e normalmente nós sentimos o efeito, dá para entender a causa. Ao entender a causa, nós vamos fazer a transformação. E aí vem a cura de fato, né? Então o que ele fala aqui? Primeiro ele fala do perispírito, né? Ele fala assim: o Espírito Emmanuel, no livro Leis de Amor, nos enseja um conjunto de respostas que esclarecem de modo prático e objetivo as consequências de nossas faltas do passado e os seus processos de retificação, regeneração, reabilitação ou emendas. Vejamos então como identificá-los em nós
e tiremos o necessário proveito do que a seguir condensamos. Então ele fala assim, a causa é ação errada em diferentes setores da vida. Então, a ação contrária à lei em diferentes setores da vida, ele fala assim, vinca o perispírito com desequilíbrios que o predispõem a determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Quanto tempo você teve a ação errada no passado? Durante esse tempo, nós ficamos contaminando o perispírito com aquela descarga negativa, certo? Por isso a importância de entender o tempo. E por isso entender que as coisas não vão acontecer rapidamente. É um processo, né? É um processo que pode ser mais rápido. Aí entra a questão da caridade. A caridade cobre uma multidão de pecados. Então, na medida que a gente faz uma caridade bem feita e continuada, a gente resolve muita coisa rapidamente. Então, pode não precisar do mesmo tempo. Você não vai ficar o mesmo tempo que você ficou construindo um problema, você não vai ter que ficar o mesmo tempo destruindo. Pode ser um tempo menor, dependendo da atitude. Então, a ação contra a lei vai vincar o perispírito e nele vai ficar a marca do nosso comportamento, certo? Essa marca, quando nós vamos renascer, essa marca vem do perispírito e ela vai passar para o corpo para ser descarregada através das enfermidades. Então, mais uma vez, lembrando a questão do tempo. Aí ele fala assim, ódios, vinganças, agressões. Ninguém que tem mais isso, né? Ódio, vingança, agressão. De uma forma assim, muito objetiva, não. Mas discreta ainda temos sim. Ódios, pensando em vingança, discretamente. Afinal, eu sou espírita, né? Então, como é que eu vou vingar, né? Mas eu vingo discretamente, né? Veladamente. É só a gente voltar e pensar um pouquinho, admitir a possibilidade e pensar um pouquinho que a gente vai descobrir lá porque as coisas são sutis, né? Não é assim, escancarado. Bom, eu sou espírita, eu não posso escancarar a minha vingança, né? Eu tenho que fazer sutilmente. Eu sou cristão, né? É só a gente pensar um pouquinho. Ódio, vinganças, agressões. Agressões. Quando a gente vê, já saiu. Mas é claro que a gente ainda tem a justificativa, né? Não, mas me provocou, foi muito forte, né? Foi muito pesado, então eu tive que responder assim, mais firme. Agressão não, foi firmeza, né? Então a gente tem que pensar isso. O que isso gera? Isso é a ação. Qual vai ser a reação? Cardiopatias, as doenças do coração. Certo? Isso é o Emmanuel que coloca. Quem desenvolveu muito ódio, vingança, agressão, gerou as doenças do coração, as cardiopatias. Aí eu volto e... será o que gerou o sopro que eu tenho? É levezinho, eu tenho sopro, né? Levezinho, tá? Parece que está estacionado e tal. Aí você fica assim, não me incomoda em nada, não atrapalha em nada, né? Os médicos, às vezes, os que vêm a primeira vez, falam, você tem sopro. Eu falo, tem. Pois é, mas e aí? Eu falo, não, está tudo bem, está controlado, o cardiologista diz que está tudo bem. Tá, mas é um problema, é uma doença do coração, é uma cardiopatia. Certo? E os outros mais graves? Porque tem pessoas que têm sopro e tem que imediatamente fazer uma cirurgia e fazer um conserto ou a troca da válvula. Aí se a origem está nos ódios, nas vinganças, nas agressões do passado,
será que elas estão permanecendo e prevalecendo no presente? Será que é isso que faz algumas doenças, como esse soro, por exemplo, evoluir? Eu conheço pessoas que evoluiu para ter que fazer essa cirurgia. Então, será que é isso que faz evoluir? Então, esse é um dos pontos para a gente refletir a respeito. Depois fala assim: irritação, intolerância, intemperança. Ninguém tem também mais aqui essas coisas, né? Nós não temos mais essas coisas, não. O que isso gera? Doenças hepáticas. Aí fala, eu vi falando isso, o meu fígado está muito bom não, foi sempre assim. Eu consegui corrigir um problema que atacava diretamente o fígado, né? Bebida. Cortei completamente. Ia direto, né? Bebia, no dia seguinte, aquela ressaca horrorosa. Mas não é só isso. Porque aqui está falando das questões íntimas. Coisas que saíram, comportamentos que saíram de nós e depois volta atacando o órgão mais ligado àquela situação. Então, aqui é a vibração do nosso comportamento que vai ficar registrada no perispírito e que depois vai ter que ser expurgada através do corpo, na mesma existência ou em outra, certo? Aí depois ele fala, extravagância no comer. Comer muito. Ulcerações, gastralgias. E é claro que tem uma série de outras consequências que a gente está vendo hoje as pessoas sofrendo. Porque uma das consequências de tudo isso aí é a pessoa às vezes ficar muito mais gorda do que o normal. E principalmente o que a pessoa acha que seria normal. As mulheres principalmente, né, gente? Porque tem umas mulheres que estão magrinhas e tá, eu estou precisando emagrecer. Não tem nem mais para onde, né? Eu estou precisando emagrecer. Então, isso tem a ver com essas questões aqui. Uma delas é a questão da alimentação, ou seja, extravagância no comer. Aí você tem que falar, por que a pessoa exagera no comer? Às vezes não hoje, mas lá no passado. Por que exagerou? Hoje está relacionando o excesso de comida com ansiedade. Então, os nossos comportamentos íntimos geram necessidades externas que a gente vai utilizar isso para amenizar a situação. Aí cada um joga em uma situação, em uma coisa, em um excesso. Então, um se vicia em comer, ou se vicia em bebida, em algum tipo de droga, e às vezes piora muito mais, né? Então, tudo tem que ser pensado. Outra coisa aqui, alcoolismo e entorpecentes. A ação no alcoolismo entorpecente vai gerar loucura e idiotia. A gente hoje está convivendo mais, e parece estar aumentando, né? As pessoas com deficiências mentais, dificuldades mentais. A depressão hoje está muito mais forte, muito mais intenso, né? As dificuldades, pessoas já estão nascendo, esse negócio do TDAH, né? São doenças mentais e às vezes com alguma manifestação física que as pessoas estão nascendo. Fala, como é que explica isso? Como é que já nasce assim? Porque a pessoa já exagerou no ano passado. Hoje nós temos uma geração que está se viciando de uma forma muito intensa com drogas pesadas. Como será o renascimento dessas pessoas? O alcoolismo não é ilegal. A bebida, o álcool é beber, né? O pessoal bebe socialmente, né? Uma caixa de cerveja por dia socialmente, né? Então, não é ilegal, né? Não é contra a lei. Mas a gente já sabe
as consequências do alcoolismo no mundo. É a causa principal de várias doenças. É a causa, por exemplo, de faltas ao trabalho, desencadeamento de diversas situações mentais sérias, graves. Mas a gente continua alimentando, continua sendo legal, né, do ponto de vista da lei, e as pessoas baseadas nisso continuam achando que realmente é legal, né? Mas vai gerar consequências lá. Então, alcoolismo entorpecente, loucura, idiotia. Todas as situações relacionadas com loucura, porque aqui ele colocou uma palavrinha só que resume todas as outras, né? Então, todas as dificuldades mentais que nós temos poderão ser chamadas com uma loucura pequenininha até maior, generalizando o processo da dificuldade mental. A depressão, que está grave, que é uma doença seríssima que vem desde o século passado aumentando, que é uma principal causadora do suicídio. 80% em algumas estatísticas diz que os suicídios são de pessoas que estavam depressivas. Existe depressão em graus muito diferenciados e ela só é percebida em graus mais elevados, e mesmo assim em muitas famílias há dificuldade de aceitar isso e de tratar. Então, é comum você ouvindo pessoas falar: não, eu não vou buscar tratamento psiquiátrico, não, remédio psiquiátrico vai viciar. Mas às vezes é uma pessoa que está vindo de um vício do passado em drogas pesadas, que gerou o problema que ela está vivendo hoje. Agora ela não quer tomar um comprimidinho por dia, às vezes, para fazer um equilíbrio físico, né, do sistema nervoso, por exemplo, porque é preconceito que é remédio psiquiátrico, certo? Então tudo isso precisa ser pensado. Maledicência e calúnia gera surdez e mudez. Então, claro que tem graus variados, né? Tem a pessoa que é só um pouquinho surda, até que é totalmente. Tem as pessoas que não é propriamente muda, mas tem dificuldades horríveis para falar, para se expressar. E tem a que é mudo também, né? Então isso é resultado da maledicência e da calúnia. Os desequilíbrios do sexo. Os desequilíbrios do sexo é um outro vício grave, discreto, porque as pessoas não ficam expondo aí como é que anda o comportamento sexual, tanto da ação sexual quanto da não ação, da não execução, porque há um conflito muito grande. Num primeiro momento, quando a gente está com toda a energia, desenvolve o vício do sexo, porque está em condições físicas, né, de exercitar muito, desenvolve o vício. Depois o tempo vai passando, a idade vai chegando, as energias vão diminuindo. Aí começa o outro conflito, principalmente para quem é viciado. Porque qual que é o outro conflito? A pessoa vai entrar no outro extremo da falta. Há uma questão, acho que para os homens mais ainda, aquele momento da impotência, né? De se sentir impotente e dar uma sensação de que vai ser impotente para tudo na vida. Ou seja, acabou a minha capacidade sexual, agora eu não sou ninguém mais, eu não sirvo para mais nada. E isso em outros setores também acontece. Então, isso aí especificamente vai gerar cansaço precoce, distrofia muscular, epilepsia, câncer e uma série de outras situações, certo? Os crimes praticados, crime físico mesmo, né, vão gerar as mutilações. E o fumo vai gerar asma, bronquites, doenças pulmonares. Então isso aqui é só uma ideia, rapidinho, né, de tudo isso vem da nossa intimidade. Quando nós agimos nesses itens aqui, eles estão na nossa intimidade
e viram ação que depois vem a reação nas enfermidades. Valdir, nesse caso aí você falou do sexo, antes, mas quando a pessoa está com o vigor todo, depois. Nesses casos, a gente vê eu já li uma reportagem do Chico, que ele canalizou a energia sexual dele para o bem. Sim. Nesse caso aí, quando a pessoa está com esse vigor, para ele não se viciar, e depois também, a pessoa chegou a certa idade, é normal, o corpo vai acontece isso, né? Isso. Nesses dois casos, o trabalho do bem supriria isso? Pois é. Para que não aconteça isso que você falou? Se houver uma adaptação mental. Porque qual que é a nossa mentalização? Primeiro, eu estou com a energia toda, eu preciso disso, eu acredito que essa é a necessidade. Então eu não vou canalizar para nada, eu vou canalizar para execução do sexo mesmo, tá? Quando vai terminando, eu não tenho uma formação mental para canalizar a falta do sexo para uma outra atividade, porque eu não consegui antes canalizar para uma atividade também, que seria uma forma de descarregar um pouco. Em tudo é assim, nos vícios todos é assim, nos excessos todos. Todas as nossas atividades, elas são prazerosas em princípio. Comer, se alimentar, é prazeroso. Deus foi muito sábio em tudo isso. Ele colocou prazer em todas as nossas atitudes, em todas as nossas necessidades, as essenciais, Ele colocou prazer. Só que o prazer é para que você cumpra bem, atenda bem a essa necessidade e goste de fazer. E nós invertemos. Já que comer gera um prazer, então eu vou cada vez comer mais, para ter mais prazer. Aí entra isso com o sexo e com todas as outras coisas. Mas qual seria então a nossa construção ou direcionamento mental? É você usar o prazer que você sente em algumas coisas para fazer outras que em princípio não seriam tão prazerosas. Mas você vai direcionar isso e vai achar um prazer paliativo, equilibrado em outras atitudes, em outras situações. Então, o sexo, por exemplo, muita gente direciona para a arte. Vai fazer algum tipo de arte e vai se contentar, vai se satisfazer. Então, quando houver a mudança, essa pessoa já está direcionada. Ela não vai sentir o impacto, né? Mas se ela não fez isso, quando começar a inversão, ela não sabe buscar um outro recurso, entendeu? Aí vem a falta. Mas no caso, falando da arte, a pessoa ela precisa canalizar automaticamente. Se ela fez aquela arte, por exemplo, com prazer, a energia sexual ela vai junto. Sim, se ela faz com prazer, direcionando, entendendo que esse direcionamento é o direcionamento de uma energia que ela tem para uma área, ela está direcionando para uma outra. Então aí ela está fazendo o equilíbrio. Inconsciente. Isso. Em princípio é inconsciente, mas se ela direcionar conscientemente, ela está fazendo o trabalho que a humanidade precisa fazer, que o homem precisa aprender a fazer. Usar o raciocínio para direcionar as coisas. Eu aprendo que é possível fazer esse direcionamento. Aí eu vou fazer pensado, trabalhado isso, entendeu? Aí eu estou fazendo o equilíbrio, estou fazendo o controle consciente da minha atividade sexual, da minha atividade alimentar, de todas as outras atividades, certo? Aí eu vou conseguir manter esse equilíbrio quando aquilo faltar. Se eu não aprender a fazer isso, vai ficar no automático. E no automático é instintivo. Quando acaba a atividade sexual, quando ela começa a diminuir, instintivamente, porque não houve a racionalização do processo,
eu vou começar a sentir falta e me sentir mal porque eu não estou conseguindo mais. Aí eu começo a me culpar, se eu convivo com uma pessoa há muitos anos, eu vou culpar a pessoa porque ela que vai ser a responsável, porque a minha libido está diminuindo, e aí vira um grande conflito, entendeu? Por isso é importante direcionar as coisas enquanto a gente está bem. Até vi um exemplo, um cara falando outro dia, eu fiz igual o Pelé, quando eu estava no auge eu parei. Então, aí, quando estiver no auge, trabalha a hipótese de diminuir, para direcionar, entendeu? Aí você vai conseguir direcionar. Assim, em todos esses processos. O que nós não sabemos fazer ainda é exatamente direcionar os nossos comportamentos, especialmente quando eles estão no auge, para um equilíbrio. E a proposta é exatamente essa. A construção da nossa condição humana inclui raciocinar. Essa é a única diferença real que existe entre o humano e o animal, o irracional. O animal é irracional, o homem é racional. Essa é a grande diferença que existe entre um e outro. Então, nós já sabemos pensar, por isso nós temos livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio nós decidimos o que vamos fazer. Mas para você decidir bem, você tem que aprender a pensar. Você tem que aprender, você tem que estudar, receber as instruções que recebe e adaptar as instruções aos seus novos comportamentos. Você já sabe o que veio antes, o que está vivendo agora e o que pode vir depois. Então você está raciocinando, você está pensando, como eu estou agora? Eu me lembro que quando eu estava trabalhando ainda, né? Já tem bastante tempo, que antes de aposentar, eu sempre pensei que eu não me aposentaria para ficar parado, para ficar à toa, que eu ia aposentar e ia continuar fazendo alguma outra coisa. Isso me ajudou que quando eu aposentei, eu fui fazer alguma outra coisa tranquilamente, não tinha problema nenhum com a aposentadoria. Mas eu conheci pessoas que nunca pensaram sobre isso. Como seria depois da aposentadoria? A CEMIG, na época, lançou um curso de preparação para a aposentadoria. Porque tinha gente que, quando chegava a hora de aposentar, é como se estivesse morrendo. Dá um impacto muito grande. Então, assim, em todas as coisas que vão passar por transformações com a idade avançando, principalmente. Então, a velhice pode ser vista por muita gente como doença, como enfermidade. Mas para quem não se preparou, quem se preparou vai chegar à velhice já sabendo das limitações que terá, dos cuidados que precisa ter a partir de uma certa idade, né? Ter chegado a certa idade. Então, quais os cuidados que eu preciso ter? Aí tem gente que está lá, 80, 90 anos, subindo em cadeira, né? Subindo em cadeira de plástico, subindo em escala sem cuidado nenhum, entendeu? O que acontece? O cara do Gugu foi citado aí, em cuidados aí na terceira idade, né? Subir em telhado. Uma pessoa não tem noção nenhuma do que é, vai subir num telhado. Não sabe os detalhes todos que tem, os riscos que tem subir no telhado. Principalmente uma pessoa que já está com uma idade um pouquinho mais avançada. E assim uma série de coisas que a gente não preparou para fazer. Tudo isso vai gerando alguns tipos de enfermidades que vão trazer dificuldades para nós, no presente e no futuro. Então a nossa preparação é mental. Como que eu me preparo mentalmente para o futuro? Evangelizando, me adequando às orientações do Evangelho e tudo que tem em torno das orientações do Evangelho. Então essa é a grande preparação e é isso que vai gerar a minha cura, não cura física, porque a cura, no caso do evangelizado,
não é eliminar a doença física. Você não tem como eliminar a velhice. Ela vai acontecer. Se você tiver que ir até 90 anos, você vai ter que chegar nos 90 anos e vai envelhecer. O corpo vai envelhecer. Você não tem como eliminar isso sendo evangelizado. Mas você tem como conviver bem com isso sendo evangelizado. Se você não tem um braço, se não tem uma perna, se é cego de um olho, dos dois, ou é surdo, ou é mudo, tem uma deficiência física dessas irreversíveis, estar evangelizado não vai mudar isso, certo? Mas que ele não vai mudar no sentido de devolver o órgão que está doente, como algumas curas que Jesus fez, que pareceram milagrosas. Mas vai te ajudar a conviver bem com isso, como se essa dificuldade não existisse. É essa a cura que a gente precisa trabalhar. Quando eu vi o título, né? A cura em nossas mãos, o que está em nossas mãos? Fisicamente ou simbolicamente, está em nossas mãos. Mas está em nós, na nossa intimidade, essa cura real. Por quê? Ela é o resultado de um aprendizado que independe da condição externa que nós estamos vivendo. Qual que é a minha condição externa? Tem um rapaz, todo segundo sábado eu vou numa casa e tem um rapaz lá que não tem a metade da perna. Eu não sei se faz de propósito, eu nunca perguntei, né? Mas ele só anda de bermuda. Ele tem uma perna mecânica. Então ele anda para lá, para cá, de bermuda, assim, todo mundo está vendo aquela perna mecânica, né? E ele vai na reunião, participa da reunião lá e tal. Assim, aparentemente tranquilo. Ontem até conversei mais com ele, conversando normalmente. Do jeito que ele se manifestou ontem, parece que ele convive com aquilo com uma naturalidade. Então é esse o objetivo. Então, você tem uma enfermidade? Tem, física. Essa enfermidade está na sua intimidade? Não. Por quê? Intimamente ela não me incomoda. Se não incomoda. Quando é que você vai resolver aquela enfermidade? Quando ela não te incomodar mais na sua intimidade. Aí aconteceu a cura. Certo? Quer dizer, a cura vai independer de resolver a questão física. Você vai para o hospital com alguma doença qualquer, né? Por exemplo, os casos que teve aí da Covid, né? Quer dizer, quem ia para o hospital já ficava lá, né? A pulga atrás de todas as orelhas, né? Nossa, internou. Será que vai ter que entubar? Será que vai ter que fazer a traqueostomia? Será que volta? Porque na medida que vai agravando, a gente vai empurrando a pessoa mais ainda, né? Agora vai, né? Então, é enfermidade? É física. Até que ponto ela está afetando aquela pessoa? Como que essa enfermidade afetaria uma pessoa evangelizada? Então, uma pessoa evangelizada, ela saberia conviver bem com essa enfermidade. Uma pessoa como a mulher hemorroísta, que foi tocar em Jesus para se curar, ela certamente já estava estruturada para conviver com mais tempo com a doença se ela não sentisse a cura vinda de Jesus. Mas ela sentiria um alívio interior, um consolo que a ajudaria a conviver bem com aquela enfermidade como se ela não existisse. Entenderam, senhor, essa relação aí do evangelizado, do evangelizar-se com o curar-se? Então chega um ponto, e aí eu volto ao que eu falei no início. O que seria então mais importante, o que precisa realmente ser feito na casa espírita? Não é curar ou dar a impressão que ao receber um passe a pessoa vai resolver o problema dela. É dar conhecimento, entendimento,
ensinamento, para a pessoa aprender a viver bem, apesar da situação externa. E isso incluiria todos os nossos outros comportamentos do dia a dia, que seria a relação familiar, a relação profissional, a relação social. Então, o cristão não é preparado para estar alheio a isso. Não está preparado para ficar sofrendo com isso. Porque ele vai buscar o entendimento de cada situação, de cada comportamento, de cada reação das pessoas em todos os ambientes. No ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente de trabalho, ele vai entender, vai conseguir entender o porquê que as pessoas agem ou reagem dessa ou daquela forma. Certo? Sim? Bom dia, a fé é 10h15. Ah, tá. Pode contar 2 minutinhos? Sim, claro. Tem um moço, quando houve a pandemia, antes da pandemia ele já vinha aqui na casa. E depois da pandemia o Otto sabe quem que é. E ele chegou aqui, ficava eu, o Otto, a Marinês, a Márcia e mais alguém. A gente estava com portas fechadas, fazendo o estudo de quarta-feira. Só não abria a porta. Ele chegou e pediu para entrar. Ele entrou e com o tempo que ele foi vindo às reuniões, a gente viu que ele estava com uma mágoa muito grande, revolta, por raiva de uma determinada pessoa. Um sócio que ele teve, o sócio passou ele para trás. Sim. E ele alimentava aquilo, e ele foi vindo, ele foi conversando com ele, o outro conversava com ele, e a gente ia estudando o evangelho com a gente aqui. No final da pandemia, antes da pandemia acabar, ele foi internado. Aí ficou o último fez a tracostomia, ficou naquela posição deitado, né? Muito tempo. Aí ele não resistiu, desencarnou. Aí passou uns tempos, uns 3 ou 4, não lembro mais o tempo que foi. Ele deu uma complicação na reunião junto. É isso que você falou. Ele falou assim, que se não fosse ele ter vindo aqui, ter perdoado os sócios dele, ter abrandado o coração, seria pior. Com certeza. Ele deu esse testemunho para a gente. Exatamente. Se ele não tivesse, ele estava com uma raiva do camarada aqui. Você via no jeito, ele falou, a boca dele até tremia, cara. E é uma coisa interessante. Se ele não tivesse aberto o coração, não tivesse perdoado ele falou que seria pior. Sofreu com a pandemia, mas seria pior. Então, é a falta do conhecimento que faz com que as pessoas sofram, talvez duplamente. Que sofre com a questão física, com a agressão no caso, com a traição, né? E só por desconhecer, por querer vingar e não tem como vingar. Vingança não resolve. Vingança não soluciona o problema, aumenta outro, arranja outro. É igual o caso dos suicidas, né? A pessoa suicida. Resolve o problema? Não, agrava. Mas vai descobrir quando? Depois que já suicidou. Então, por que não estudar o assunto antes, não pensar antes, não trabalhar a respeito antes, para não chegar a esse ponto? Ou seja, por que não aprender para raciocinar sobre a consequência de uma determinada atitude? Eu estou pensando em tomar uma decisão sobre uma coisa que está acontecendo comigo, certo? Antes de tomar a decisão, eu preciso pensar qual será a consequência dessa minha decisão. Preciso avaliar como será e qual será essa consequência e ver se não será muito pior do que o que está acontecendo. Eu ouvi um dia desse uma pessoa falar assim: eu tenho vontade de morar na rua. Morar na rua seria muito melhor. Aí eu falei assim: você mora de favor e está sendo humilhado porque mora de favor? Não, eu moro na minha casa. Então pense, você vai sair da sua casa e vai morar na rua.
Porque tem uma pessoa na sua vizinhança que te incomoda. Você acha que morar na rua, você não vai ter muito mais pessoas te incomodando? E da rua, você vai para onde? Se você perde a sua casa e vai para a rua, e lá na rua com certeza vão continuar te incomodando, porque está mexendo numa coisa que é da intimidade da pessoa. Se ela não trabalhar isso, ela não resolver com o Evangelho, ela vai continuar buscando soluções que para ela são paliativas no momento, mas que vão só agravando. Então é preciso pensar muito nessas questões todas aí, tá? Vamos pro lanche? Então vamos pro lanche.